queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo. E hoje nós vamos fazer uma explicação bem rapidinha sobre a questão dos espelhos esféricos, certo? E aplicando a lei de Gauss para a óptica e fazendo uma análise algébrica para isso, né? O que seria uma análise algébrica? É você aplicar a equação, né, e identificar as propriedades das imagens, né? Essa propriedade da imagem que a gente fala, na verdade, é dizer se a imagem ela é maior, menor, se ela é virtual, se ela é real, se ela é direita, se ela é invertida. E com a lei de Gauss a gente consegue dizer, né, nesse caso, quantas vezes essa imagem ela quantas vezes a posição dela e assim por diante, certo? E eu vou comparar isso com o gráfico, ok? Então primeiro vamos identificar o que seria a lei de Gauss, né? Vocês percebem que aqui você teria, no caso, um objeto, certo? A gente representa normalmente por uma seta. Aqui teria, através da formação dos raios de luz, né, já explicado em outro momento, você teria a formação a formação da imagem, né, seria nessa posição. E aqui você tem algumas distâncias. Você teria esse P, que representa a distância objeto-imagem, certo? Então isso é uma situação importante. P representa a nossa distância objeto, melhor dizendo, ao espelho, não a imagem, como eu falei para vocês, certo? O P', que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Que seria onde está formada a imagem até a distância ao espelho. Então, seria essa distância da imagem até o nosso espelho. E nós teríamos aqui dois pontos importantes. O centro de curvatura, que é aquele centro de curvatura que está relacionado com o raio de curvatura que faz a curvatura do espelho, que traça o espelho, e o foco, que está na metade disso, certo? Esse F, que é o foco, a gente chama, na verdade, de distância focal. E o C seria, como a gente já conversou, de centro de curvatura, tá? Como a gente já viu em alguns outros momentos, existe uma relação entre esses dois caras. Centro de curvatura, ele é, na verdade, 2 vezes o foco. Ou seja, a distância focal, na verdade, ele é a metade do raio de curvatura do espelho, ou a metade do centro de curvatura desse cara. Ok? Nós vimos isso aqui. E existe, né, através de relações matemáticas, trigonometria e tudo mais, através da produção dos raios paraxiais, né? Os raios paraxiais são aqueles que são paralelos ao eixo óptico e que eles têm uma amplitude muito pequena, uma raio de abertura muito pequena em relação a esse eixo óptico, de aproximadamente 5 graus em relação ao eixo. Você vai ter a seguinte equação, que 1 sobre F, que é a distância focal, vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, você terá aqui o inverso da distância focal é igual à soma do inverso da distância objeto-espelho com o inverso da distância da imagem, a distância imagem ao espelho. Ok? Então, seria essa famosa equação de Gauss. Ok? Seria isso. Nós também temos aqui uma outra equação, que é chamada equação de ampliação, fator de ampliação. O fator de ampliação, certo? Ela é medida basicamente em relação a tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Então a gente chama de I, certo? E nós vamos ter aqui, com relação a isso, também com relação às distâncias. Então a gente pode dizer que nós temos isso aqui, que é em relação ao P. Então nós podemos dizer que existe uma relação com relação a esse valor, esse fator de ampliação. O fator de ampliação, ele representa
uma grandeza física que irá nos dizer o quanto é que essa imagem ela vai ser maior, quanto que essa imagem vai ser menor e a sua orientação. Vocês já vão analisar isso aí, ok? Bem, com essas grandezas físicas aqui, eu vou poder escrever um pouquinho melhor algumas regras de sinais para nós aqui. Primeira coisa, eu vou ter o seguinte, a distância focal, o F. Se o F ele for positivo, certo? Eu vou dizer que isso aqui é um espelho côncavo. Enquanto que se o F for negativo, ele representa um espelho convexo. Certo? O P também vai identificar uma coisa interessante, mas na verdade é o P'. Se o P' ele for positivo, representa que a nossa imagem ela é real, enquanto que negativo representa uma imagem virtual. Certo? Certo? Então nós temos isso. Agora nós também temos o fator de ampliação. O fator de ampliação ele vai ter o seguinte: se o fator de ampliação ele for positivo, certo? Ele vai ser, nesse caso, aquilo que a gente chama de imagem direita, certo? Enquanto se ele for negativo, ele vai ser uma imagem invertida, certo? Esse fator A. E aí tem algumas relações com os seus sinais, por exemplo, com os seus modos, melhor dizendo. Se o ar ele for igual a 1, a gente diz que essa aqui tem uma imagem em relação ao seu tamanho, certo? Então, ela tem um tamanho igual. Que tamanho que é esse? Vamos melhorar um pouquinho esse tamanho. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Mas é o seguinte, que tamanho que é esse? A imagem tem o mesmo tamanho do objeto, certo? Se o nosso A ele é menor que 1, representa que a nossa imagem ela é menor, é menor que a altura do nosso objeto. E agora, se o A ele for maior que 1, é justamente o oposto, que a nossa imagem ela tem uma altura maior que o nosso objeto. Eu vou colocar melhor um pouquinho aqui, ó. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos escrever um pouquinho direitinho aqui, né? Vou colocar assim, imagem com uma altura menor que o objeto e aí aqui uma altura maior que o objeto. É isso. Então, através do A, vejo que o A ele é importante, ele classifica muita coisa. A gente pode dizer classificar o tamanho dessa imagem, se ela é maior, menor, e quantas vezes ela vai ser maior, quantas vezes ela vai ser menor, tá? Para isso, eu vou aplicar para vocês um exercício que a gente pode resolver aqui, bem simples. Ele fala o seguinte, ó, olha aqui. Um objeto de 4 cm de altura está a 30 cm de um espelho esférico convexo, cujo raio de curvatura tem um valor absoluto de 20 cm. Ele pergunta
A que distância do espelho se forma a imagem? E ele pergunta a altura dessa imagem. Vamos lá, né? Vamos fazer dois casos. Eu vou colocar aqui um espelho convexo, como é o caso que ele está pedindo para nós. Então vamos primeiro identificar os dados. Ele falou que o objeto ele tem 4 centímetros, certo? Então é o seguinte, ó. Se o objeto ele tem 4 centímetros, representa que o O ele é 4 centímetros. Ele que ele está a 30 centímetros de um espelho convexo, certo? Então quer dizer que o nosso P, nesse caso, ele é 30 centímetros. E ele falou para nós o seguinte, que o raio de curvatura tem um valor absoluto de 20. Quando ele fala o valor absoluto, quer dizer que é um valor sem sinal, certo? Então ele vai dizer o seguinte, ó, vamos lá. Vai falar o seguinte, raio de curvatura, 20 centímetros. Então isso significa, que ele falou em valor absoluto, quer dizer que a gente vai trabalhar em valor em módulo, eu posso dizer que o foco nesse caso, ele vale menos 10 centímetros. Por que eu trabalho menos 10? Porque esse cara aqui, né? Porque esse cara aqui, ele é um espelho convexo, certo? Por isso. E a primeira pergunta, ele diz o seguinte, a que distância do espelho se forma a imagem? Quando ele fala isso aqui, ele está perguntando para vocês, na verdade, quanto equivale o pelinha. Então, o que eu vou fazer? Substituindo os valores, eu aplico a equaçãozinha do Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Eu faço substituição de valores, vai ficar assim, 1 sobre 10, né? Puxo o negativo para lá, vai ficar 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Aqui, temos que resolver, não temos que fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, menos 1 sobre 10 com menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Né? Ou seja, se eu vou tirar o mínimo entre 30 e 10, o mínimo entre 30 e 10, né, é o próprio 30. Então, ó, P', 30. 30 dividido aqui, o que a gente faz aqui? Vamos lembrar, né? Aqui eu divido, certo? E depois eu multiplico. Então, eu faço 30 dividido por 10, vai ficar 3. E depois, aqui em cima, eu faço o seguinte. Aqui eu faço uma multiplicação. Então, repetindo, vamos relembrar aqui, né? Aqui eu faço uma divisão, certo? Ok? Então, aqui eu faço uma divisão. E para cima eu faço uma multiplicação. Então, divido e multiplico. Então, nós vamos ter aqui 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Então, menos 3. 30 dividido por 30 vai dar 1. 1 vezes 1, menos 1. 1, certo? Então, se eu resolver isso aqui, eu vou só apagar essa parte aqui para não ficar poluindo meu desenho. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 4 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Ou seja, se eu fizer uma inversão aqui, né, pessoal, eu vou ter o seguinte, que eu vou ter 30 dividido por 4. Ou seja, se eu dividir 30 por 4, eu vou ter, nesse caso, né, eu vou ter o negativo aqui, esqueci só de colocá-lo, mas o meu negativo continua ali, né, que seria o 30 do 4. Esse cara vai ser menos 7,5 centímetros. Lembrando, tá, que esse negativo ali, ele é da fração. Então, ele não é do 4, na verdade, ele é da fração. Então, por isso que fica isso aqui. Né? Então, o que ele quer dizer? Né? Significa, eu já posso dizer duas coisas, já posso dizer uma coisinha para vocês aqui. Já posso dizer para nós, aqui, de acordo com a nossa regrinha da tabela, que o nosso P', ó, P' negativo, quer dizer que a nossa imagem ela é virtual. Então, a nossa imagem ela é virtual. Já pode dizer isso, certo? Então, nós já temos a primeira característica da imagem. Ela é uma imagem virtual.
Agora ele pergunta no segundo exemplo, a que altura, qual a altura da imagem, né? Vejam, eu posso calcular essa altura, né? De que forma? Para mim calcular a altura, eu posso utilizar essa relação aqui, ó. Posso calcular através do fator de ampliação, certo? E eu posso calcular através do nosso pelinho aqui, né? Tem várias formas de a gente fazer isso. Eu vou primeiro calcular a altura da imagem que ele quer, certo? Então vai ficar o seguinte, ó. I sobre O é igual a menos pelinha por P. Ok? Então, essa é a equaçãozinha. Se você fizer um ajuste aqui, nós vamos ter o seguinte. O I que eu quero achar, o O é 4 centímetros, né, que ele me deu. O pelinha, observe que aqui deu negativo, e já tem o negativo. Então, você continua com a regra de sinal. 7,5 dividido pelo P, que é 30. Então, olha lá. Opa, aqui, 30. Certo? Se você multiplicar cruzado, você vai ter o seguinte. 30i é igual a menos com menos, a gente sabe que dá mais. 4 vezes 7,5 é 30. Ou seja, o nosso i vai ser igual a 1 centímetro. E percebam que esse 1 ele deu um valor positivo, né? Porque aqui deu mais, por causa do menos com menos deu mais. Então eu já posso dizer uma coisa. Esse sinal de mais aqui, ele irá casar justamente com o fator de ampliação, né? Porque tudo isso aqui, na verdade, que a gente fez na tabela, pessoal, eles são relacionados com a imagem. Então vejam, se o A ele é negativo, representa que a imagem é invertida. E está relacionado, na verdade, com o I, certo? É com o I. É só você for analisar a fórmulas que a gente tem aqui, ó. Esquece, por enquanto, essa outra parte aqui, né? Esqueça essa parte aqui, né? Esqueça isso aqui. Só analise isso. Se o A é negativo, o O não vai ser negativo, porque o O é a parte real, ele vai estar aqui sempre. O I que vai ser o positivo ou negativo. Ou seja, se o A é negativo, o I obrigatoriamente vai ser negativo. Se o A é positivo, o I também vai ser positivo. Ou seja, o sinal do I é o mesmo sinal do A. Então eu já posso aqui tirar, né, algumas conclusões em cima disso. Se o meu I também é positivo, eu já posso fazer também aqui que a nossa imagem, nesse caso, ela é direita. E se você observar, vejam, ela me deu aqui também, veja que meu objeto ele tinha 4 centímetros, e aqui ele deu 1, e eu já posso dizer que ele é menor. Mas, professor, eu não entendi desse jeito. O senhor explicou com fator de ampliação e aqui está usando outra coisa. Pois é, a gente pode fazer fator de ampliação. O fator de ampliação, né, ele vai me ajudar, porque eu posso utilizar P' por P. Então, se eu fizer isso, ó, olha como é que vai dar o P'. Vai ficar o seguinte, menos 7,5 dividido por 30. Certo? Então, se você for analisar, o A, ele deu menos com menos dá mais 7,5 dividido por 30. Se você dividir isso, ele vai ficar 0,25. Ou seja, é a mesma coisa que 1/4. Ele é adimensional, certo? E positivo. Então, essa característica aqui, ele casa justamente com isso que a gente viu aqui. Ele é um A positivo, certo? Ele é um... Opa! Né? Então, ele é um A mais quarto, né? Um A positivo, sim, realmente. E ele acaba sendo menor. E ele é quanto menor? É 1/4 do valor, né? Porque a altura do objeto era 4 centímetros e a altura da imagem ele é de 1 centímetro, ou seja, 1/4 do tamanho. E a minha pergunta é, será que isso bate com aquilo que a gente, com o gráfico, né? Com aquilo que a gente viu? Será que isso bate? Bem, tem que bater, né? Então é o seguinte, uma forma da gente ver isso
é desenhando. Então eu vou copiar isso aqui, esse meu desenho que eu tenho aqui, e vou fazer um negocinho aqui, ó, né? Então eu posso vir aqui e desenhar, né? Então vou desenhar, olha lá. Eu vou desenhar justamente essas características aqui. Vou copiar, vou pegar aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui só por causa do meu texto. Isso. Então, eu sei que é isso aqui, né? Sabe? Então é essa brincadeira aqui, né? Vamos lá. Aqui. Então ele fala que o objeto tem 4 centímetros, está a 30 centímetros um espelho plano. Então tá, vamos colocar os valores aqui. Gente, a primeira coisa que a gente faz um espelho sempre é você colocar os eixos e tudo mais. Então eu vou fazer o eixo aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó. Opa. Então vamos aproveitar, fazer o eixo. Então, o eixo. Esse aqui vai ser o nosso eixo óptico, certo? Eu vou desenhar o espelho. Então o espelho aqui ele vai ser nessa posição aqui. Às vezes não quer me obedecer o negocinho, né? Mas tudo bem. Vai me obedecer sem vergonha. Vamos lá. Ó, não quer me obedecer. Aqui foi. Como não me obedece, né? Como assim? Então ali, ó. Então tá aqui, certo? Então aqui está o nosso espelho. Eu vou desenhá-lo como espelho convexo, né? Espelho convexo então tem a abinha para cá, certo? É a anotação de espelho, ó. Pá, fiz para cá. E aqui nós temos o vértice, certo? E aí nós temos os nossos pontos primordiais ali, né? Ele falou para nós que esse espelho está a 30 centímetros. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que se é 30 centímetros, vamos colocar aqui 30. Então, sei lá, eu posso fazer, por exemplo, 10, 20, 30, mas eu tenho espaço. Então eu vou colocar tipo de 5 em 5, pode ser, vamos ver? Então, por exemplo, vamos colocar tudo, tem que ser tudo em escala, né? O segredo é você colocar o desenho em escala. Então poderia ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? Poderia ser. Eu podia fazer, por exemplo, de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vamos ver se tem 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 quadradinhos. Então vou fazer de 3 em 3, né? E o outro, só que o problema é que o outro tem valor de, o foco é 10 centímetros, então tem que ser um valor múltiplo que seja fácil a gente saber, né? 10 centímetros ali vai ficar meio complicado a gente saber quantos quadradinhos são aqui, né? Aí fica meio complicado a gente contar. Então eu vou fazer nesse caso de 5 em 5 fica mais fácil, tá? Porque eu tenho que ter uma escala que seja tanto boa para esse quanto para esse valor. A altura não me interessa tanto, mas nesse eixo tem que ser uma escala legal, não quero ter número quebrado. Então vou fazer de 5 em 5, né? Fica legal. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então meu objeto vai estar aqui. Normalmente o objeto a gente representa por setas, né? Então, vamos fazer uma seta. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, ele está aqui, ó. Certo? Então, ele vai estar aqui. E eu vou colocar 4 quadradinhos de altura, certo? Já que ele está 4 é para dar um 1, então está aqui, ó, 4 centímetros de altura. A altura na vertical, necessariamente, não precisa ser a mesma escala na horizontal, certo? Não precisa ser necessariamente as mesmas. Beleza, então esse aqui é o nosso objeto, certo? O nosso objeto. E agora eu vou fazer a parte do foco, certo? O foco aqui, nesse caso, ele é 20 centímetros. Então, vamos trabalhar aqui, né? Vai ficar assim,
5, 10. Aqui vai ser o foco, né? 5 quadradinho. Ficou bem certinho, né? Então aqui vai ficar 5, 10 foco, 15, 20, centro de curvatura, certo? Então ficou nessas posições aqui que a gente trabalhou. Vamos lá, vamos trabalhar esse carinha aqui, né? Então vamos fazer os raios de luz. Então, de acordo com o nosso que a gente aprendeu com o raio de luz, os raios de luz eles são a seguinte, né? Então eles saem paralelo. Opa. Então eles saem paralelo. Eles saem paralelo aqui, certo? E eles refletem com foco, né? No caso, como é um espelho convexo, o alinhamento do foco tem que ser justamente com esse cara aqui. Então, ó, eu vou puxar um raio de luz que sai aqui do foco com esse cara aqui. Então, o foco está mais ou menos por essas bandas aqui, ó. Então, ó, tá bem certinho, né? Vamos melhorar isso. Que é ruim de desenhar esse negócio aqui. Então, vou desenhar bem o foco aqui, ó. Ó. Então, tá aqui, ó. O raio de curvatura tá aqui. Certo? Então, aqui a gente faz a projeção desse raio. E ali a gente pode trabalhar, por exemplo, com o raio do vértice. Eu vou trabalhar com o raio do vértice. Né? Eu vou trabalhar com a quarta regra, que diz o seguinte: o raio de curvatura que parte daqui, ele faz o mesmo ângulo para cá. Então, ele parte daqui e ele faz o mesmo ângulo para cá. Né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com 4 assim, né? Aqui, ó. Assim. E aí, em cima disso, né? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o prolongamento desse raio de luz, certo? Ó, prolongamento do raio de luz desse jeitinho aqui, né? E tá aqui, ó. Aí, ó, coisa linda. Então, postinha pequena, ó, esse aqui é o prolongamento dele. Certo? Percebam que nesse lado aqui, esse aqui é o lado real, né? É o lado da esquerda, é o lado real. Esse lado aqui é o lado virtual, né? É o lado virtual. Então, assim, como é que a gente entende isso, né? Primeira coisa, perceba que o lado real não tem informação da imagem. A imagem, se vocês observarem, ela se encontra aqui, ó. Ela está exatamente aqui. Ela está aqui, que é esse verdinho, né? Então, a nossa imagem, ela se encontra aqui. E olha que interessante, né? Olha que interessante. Qual é a distância que ela se encontra? Nós tínhamos visto no desenho, né, de acordo com nossa parte algébrica, né, com a lei de Gauss, que o nosso pelinha ele era mais 7,5 centímetros. Olha que interessante. Mais, por quê? Porque é virtual. Então, bateu com essa questão que ele é virtual. Realmente, ele está para esse lado. E é 7,5. Por que 7,5? Porque ele bateu justamente aqui, ó. Veja que aqui é 5 e ele está na metade do quadradinho. Ou seja, se cada quadradinho vale aqui na horizontal, vale esse lado vale 5, metade vale mais 2,5, ou seja, está na metade, 7,5.
Perceba que a álgebra, ela casa com a parte algébrica, ela casa com a parte gráfica da coisa. Uma outra coisa interessante, veja o tamanho da imagem formada, né? Veja que o nosso A, nessa situação, né? O nosso A, ele deu mais 1/4. Então, isso caracteriza como a imagem sendo menor e direita. E que ela tem que ser 1/4 do valor, né? E realmente, veja o tamanho que ela deu aqui. Olha o tamanho dos quadradinhos. 1, 2, 3, 4 objeto. E a minha imagem tem apenas um quadradinho. Então, realmente, ela é menor. Tá certo, né? Ela é virtual, né? Que a gente já tinha colocado aqui. Virtual. Ela é menor. E ela realmente é direita. O que é uma imagem direita? É uma imagem que está na mesma orientação do objeto. Então, ó, bateu com as nossas descrições que a gente fez ali. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e que novas ideias surjam com isso tudo isso aí. Beleza? Obrigado e até mais.